Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica sabendo tudo o que acontece no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e também a cotação dos seus produtos agrícolas, sejam eles soja, milho ou trigo. E por falar nisso, pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que está a CBOT no dia de hoje, pregão noturno lá em Chicago. Trigo caindo 0,94%, milho cai 0,39%, complexo da soja se recupera da queda de sexta-feira após o relatório, já falo como ele veio. Soja subindo 0,4%, farelo sobe 0,52% e o óleo de soja 0,28%. Pessoal, na sexta-feira a gente teve o relatório de oferta e demanda do USDA. Comentei com vocês na quinta-feira, no vídeo da sexta-feira também, que esse relatório ele não deveria trazer muitas alterações, porque o USDA tende a ser mais conservador no relatório de dezembro, deixando para fazer alterações em janeiro e fevereiro, onde ele tem mais dados e também tem uma perspectiva melhor aí do que pode acontecer no mundo, né? Então aqui a gente pode olhar o relatório para soja. Ele trouxe o que? Uma alteraçãozinha aqui no estoque final de soja lá nos Estados Unidos. A expectativa era que viesse 6,59 milhões de toneladas e ele veio acima, 6,68. É uma diferença bem pequena, mas ainda assim é um fator mais negativo para a soja em termos de preço. Para a soja no mundo, a gente também teve uma alteração. A expectativa era que o estoque global viesse 112,9 milhões de toneladas e o USDA publicou 114,21 milhões de toneladas. Mais um fator negativo aí para as cotações. Aqui para o Brasil, o USDA ainda deu uma diminuída assim na produtividade e produção aí para a soja brasileira, saindo de 163 milhões de toneladas no relatório anterior para 161 milhões de toneladas em dezembro. Esse número ele ainda é extremamente alto, pessoal. Esse número aqui ele é surreal. Se a gente produzir isso aqui, meu Deus do céu, tem bastante soja. Mas não é isso que a gente está vendo. Todos esses problemas climáticos nos dizem que esse número deve, inclusive, ficar abaixo de 155 milhões de toneladas, ou seja, tem mais 6 milhões de toneladas aqui para ser ajeitado, né? O USDA também trouxe um dado de que o Brasil vai aumentar aí as suas exportações em 2 milhões de toneladas. E quem é que vai comprar? Provavelmente a China, tá? Aqui esse número também é um pouco difícil de a gente dizer, né? Mas a princípio esse faz um pouco mais de sentido. Demanda aí chinesa vindo para o Brasil, 2 milhões a mais de expectativa de exportação, segundo o relatório da agência lá dos Estados Unidos, USDA. Para o milho, pessoal, também trouxemos aqui algumas atualizações. Estoque final dos Estados Unidos de 54,75 milhões de toneladas ficou para 54,12. Estão acreditando aí numa exportação maior para o milho lá nos Estados Unidos, o que também é coerente, porque a gente vem vendo os números que aumentaram, né? A média aí das últimas 4 semanas subiu para 1,5 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. Então faz sentido aqui esse número. Brasil, produtividade se manteve, a produção, se manteve em 129 milhões de toneladas. E temos aí o estoque global, que a expectativa era 313 milhões de toneladas e ficou em 315,22 milhões de toneladas, ou seja, mais de 2 milhões de toneladas a mais no estoque global. Também um fator negativo aí para o milho. Pessoal, na parte de clima, a gente tem uma perspectiva aí de um calor se mantendo nas principais regiões produtoras do Brasil. Calor esse que passa de 40 graus, então bem quente mesmo. A gente vê Mato Grosso do Sul, com regiões bem quentes mesmo, até inclusive uma manchinha ali no Mato Grosso do Sul, acima dos 45 graus, ou seja, muito, muito, muito quente. E para piorar essa situação, os modelos climáticos não trazem boas chuvas aí para os próximos 5 dias. Olhando para o modelo americano, a gente tem para o Mato Grosso alguma chuva, algum volume chegando até 40 milímetros, mas de novo pequenas regiões, aqui mais para o norte do Mato Grosso, mostrando um pouquinho mais de chuvas, mas no geral
a perspectiva de um acumulado para os próximos 5 dias fica em torno de 10 a 15 milímetros. Olhando para o resto do Brasil, a gente também vê esse mesmo padrão, né? Menos chuvas aí para o Brasil, inclusive Paraná praticamente zerado de acumulado para os próximos 5 dias. Se a gente olha para o Mato Grosso do Sul, média de 5 milímetros. O modelo europeu, que é o modelo que vem errando menos, traz aí volumes um pouco maior de chuva para o estado do Mato Grosso, trazendo uma parcela maior aí do território com um acumulado de 40 a 50 milímetros. E para o restante do Brasil também fica na média de 5 a 10 milímetros. Lembrando, o modelo aqui ele traz isso, mas ele vem errando menos. Quer dizer que os acumulados que eles vêm trazendo já faz meses aí, né? Eles vêm se postergando, semana que vem, semana que vem, semana que vem. E esses volumes maiores nunca chegam, tá, pessoal? As chuvas são muito esparsas lá no Mato Grosso. E lembrando, lá, boa parte das plantações já estão em um estado que exige mais recursos hídricos, que é a fase do enchimento de grão. E a chuva, então, é extremamente necessária, mas ela realmente não está vindo e acaba empurrando para frente aí esse problema, né? E a gente vê também, a Conab trouxe alguns números, a gente tem para a janela da safrinha, é um problema, né? Para esse atraso da soja. A Conab atualizou alguns números e o ritmo do plantio da soja, pelo menos até o último dia, 2 de dezembro, que foi quando foi feito o levantamento, Bahia estava com um atraso de 24 pontos percentuais, atrás da sua média, né? Goiás também atrás da média em 10 pontos percentuais. Piauí, 46% de atraso, pessoal, com relação à média. E o Maranhão, aí também atrasadíssimo, com 10 pontos. Mas o principal é o Piauí. Claro, esses estados eles não contribuem tanto para a produtividade nacional, mas ainda assim aí o Mato Piba está atrasado. E o Tocantins também vem com atraso aí de 12 pontos percentuais, ou seja, toda a região do Mato Piba está atrasada e o mais atrasado deles é o Piauí. Em segundo vem aí Bahia com atraso de 24 pontos percentuais. Então assim, esses atrasos, pessoal, vão jogar o quê? Lá para frente, a colheita lá por volta de 5 a 15 de março. E já começa a ficar complicado mesmo para o milho safrinha. Muitos produtores não vão plantar o milho safrinha. E isso acaba também dando uma sustentação aos preços dessa commodity, né? A gente já vê aqui na nossa bolsa, na B3, esse movimento nos contratos. Todos eles acima da paridade de exportação. Falando em gráficos, pessoal, dá uma olhadinha aqui no nosso petróleo. Petróleo na sexta-feira ele subiu bem, né? Subiu 2,39%, fechou cotado a 71 dólares e 41 o barril. Hoje já começa fazendo uma semana mais negativa, caindo 0,94%. O petróleo já cotado a 70,74 dólares o barril. Para o óleo de palma, a gente teve uma alta de 1,03% na sexta-feira. E hoje fechou com uma alta tímida de 0,03%. Para o óleo de soja, a gente teve uma queda também na sexta-feira, muito relacionado a esses dados do WSDA, que trouxeram números acima da expectativa, né? Ou seja, maiores estoques. A gente viu uma queda de 1,82%. Hoje sobe 0,26%, como eu já comentei com vocês. Para a soja em grão, a gente teve aí uma queda de 0,59% na sexta-feira e hoje está aí praticamente no 0 a 0. Para o farelo, na sexta-feira, uma queda de 0,52%, ou seja, todo o complexo da soja caiu em média 0,6%. Para o milho, a gente também viu uma queda de 0,51% e o milho que faz hoje também um movimento baixista, né, caindo 0,3%. Pode ser que esse milho volte a cair testando a região dos 4,76 dólares por bushel. Caso ele insista em alta e rompa os 4,94, a gente pode esperar um movimento mais expansivo na casa dos 5 e 10 dólares por bushel, ou quem sabe até mais alto, testando aqui essa linha referencial média do canal, né?
ficaria ali na casa dos 5,20 dólares por bushel. Lembrando, os Estados Unidos hoje é uma origem muito atrativa para quem deseja comprar milho. Então, os Estados Unidos está mais barato que o Brasil e mais barato que a Argentina. Para o trigo, a gente também viu uma queda na sexta-feira, caiu 1,63% e hoje vem fazendo mais movimento de queda no tom de 1%. Aqui no Brasil, nosso milho contrato janeiro, ele subiu 0,68%, tá forte, bem forte mesmo. O produtor fez uma estratégia muito acertada, né, no Brasil inteiro, segurando o seu milho. Lembrando, vários vídeos aqui, vários pronunciamentos nossos, a gente chamou a atenção de que a diferença entre soja e milho estava muito alta. Lembram? Se vocês voltarem em cerca de 2, 3 meses atrás, a gente vai estar comentando de uma diferença entre eles, que a soja estava comprando 3,5 de milho, em algumas regiões um pouco menos, 3, mas ainda assim essa relação era muito aberta e favorecia o quê? A venda da soja e segurar o milho. E essa estratégia se mostrou muito assertiva aí para o produtor, porque o milho subiu muito bem, pelo menos aqui na bolsa, né? Em algumas regiões interior aí não subiu tanto assim, né, no físico, mas a gente vê que no disponível também vem acompanhando essas negociações. Para o dólar, a gente teve o dólar subindo na sexta-feira, subiu 0,34%, devido aí à publicação de dados lá nos Estados Unidos. Basicamente, o desemprego ele veio menor, o rendimento salarial mensal, ou seja, subiu o quanto ganha por hora trabalhada o americano, e também a gente teve uma queda aí, um aumento nas ofertas de emprego, diminuição do desemprego e aumento na hora salarial. Esses dados eles são bons, mas é aquele negócio, dados bons são ruins hoje em dia para a economia, né? No final das contas, o mercado se manteve resiliente, chegou na hora do dado dar uma estressada, caiu bem o S&P, caiu inclusive aqui no Brasil também, e o dólar deu uma estourada, mas ao longo do dia aí esses dados foram sendo digeridos e o mercado segue muito confiante de que em março já a gente vai ver algum tipo de corte na taxa de juros feito pelo Fed aí. Então a gente tem que ficar de olho. Lembrando, quarta-feira a gente tem uma super quarta decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos, que não deve mexer nada, e também teremos decisão aqui no Brasil. Vamos acompanhar aqui no Brasil. A princípio a gente deve ter mais um corte de 0,25%, e após isso é difícil a gente falar em mais cortes, porque a inflação ela ainda segue pressionando aqui no Brasil, né? E a gente tem aumentos tributários que devem somar aí na nossa inflação. Então vamos ver como é que isso fica, né? Quarta-feira, então, essa decisão. Olhando para as bolsas, pessoal, a gente tem hoje uma Ásia mais positiva. Só destaque de queda para Hang Seng, caindo 0,84%, e Japão sobe 1,56%. Japão que vem bem volátil ultimamente, né? Nos últimos 3 dias aí fez movimentos nesse patamar de 1,5%. Europa hoje mais em queda, o Eurostoxx no momento sobe 0,04%. Destaque de queda fica para a Bolsa da Inglaterra, que cai 0,56%. E temos aí no campo positivo a Bolsa Francesa subindo 0,10%. Para Estados Unidos, no mercado futuro, a gente tem S&P 500 caindo 0,11% e Nasdaq caindo 0,2%. O dólar, no momento, no 0 a 0 contra as principais moedas do mundo, e temos um dólar mais forte contra países emergentes. Para a parte de commodities não agrícolas, hoje a gente tem o minério de ferro caindo 0,37% e o petróleo, como eu comentei já, caindo 0,79%. Na agenda, pessoal, como de costume, deixa aí nos comentários se você já sabe o que a gente pode esperar para a agenda na segunda-feira. Se você acompanha esses vídeos há várias semanas, você deve imaginar. E fica aí, caso você não saiba, vai estar nos comentários. Um grande abraço a todos, pessoal. Ótima semana!